Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da série Espírita. Tu que vens a esse nosso diminuto canal, na amplitude de angariar pequenos conhecimentos e refletir conosco acerca dessa maravilhosa ciência que é o Espiritismo. E como sempre fazemos, abrimos a página do nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo nosso amado Emmanuel. A lição é 40, tempo de confiança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Mais uma belíssima lição que nos toca profundamente o nosso sentimento, nos permitindo acurar a nossa sintonia por um diapasão de manifestação de um pensamento contínuo nas vibrações celestiais de fé, de aprendizado, de serenidade nos caminhos e nas circunstâncias dolorosas da vida, porque aí se forjam os nossos verdadeiros valores, em compromisso e em consonância com o nosso amado Mestre que aqui veio e cujo madeiro na cruz representa a sua gloriosa missão em que venceu o mundo, e assim que possamos fazer diminutas consolações a nós mesmos através do autoconhecimento, através da autoprovação nas circunstâncias da vida, caminhando contigo, Mestre amado, para solicitudes maior de aprendizado moral e espiritual. Assim, meus queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio número 48, hoje dia 14 de janeiro de 2024. Que assim seja. Então, meus queridos, continuamos com o capítulo 11 do livro Missionários da Luz. E vamos falar sobre uma parte que muito nos interessou, muito nos chamou a atenção, que na realidade é alimentação pelas narinas, né? Como nós já dissemos, esse capítulo 11, que fala sobre intercessão, ele tem vários
parte deles muito interessante e por assim compreendermos para melhor reduzirmos o tempo, melhorarmos o tempo e facilitarmos as nossas reflexões, né, nós dividimos em partes. E nesse episódio, né, número 14, vamos falar sobre a alimentação pelas narinas. Como nós dissemos, né, trata-se do nosso livro, que nós objeto de estudo, Missionários da Luz, uma obra psicografada por Chico Xavier, digitada pelo Espírito André Luiz, cuja publicação data de 1943. A intercessão, então, é um capítulo, como nós já vimos no episódio número 47, que ele fala sobre a intercessão, amor espiritual nos dramas, destinos e acontecimentos na vida terrestre. E vimos que é um capítulo, né, então, que a gente tem uma variada na apresentação de fenômenos em que André Luiz se defrontou em aprendizado com Alexandre, né? E, basicamente, ele mostra o trabalho missionário de intercessão espiritual de Alexandre a uma jovem esposa viúva cujo marido, né, sofrera suicídio. E é um capítulo que fala, iniciando, né, o vampirismo recíproco. E nós vamos falar agora sobre, que falamos no capítulo anterior, e vamos falar agora sobre a alimentação pelas narinas. Como nós entendemos a nutrição, né? A nutrição, todos nós sabemos que é uma atividade biopsicossocial. Por que hoje nós entendemos que é biopsicossocial? Porque ela é derivada não só de um processo biológico do homem, como também está atrelado às nossas condições psíquicas, né? Já estudadas aí fartamente pela ciência humana, de questões relacionadas, né, à nossa condição psíquica, né, de superação de certa dificuldade, né, de sobreposição ou tentativa de substituição de problemas emocionais através da alimentação e, quando não, também derivada de um processo social, porque nós vivemos em sociedade e nutrimos da sociedade os hábitos alimentares. Por outro lado, a nutrição ela está diretamente associada a um mecanismo muito importante do espírito, que é o seu psicossoma, ou corpo espiritual, ou também denominado perispírito. Então, lá no livro Missionário da Luz, lá no capítulo 11, lá na página 118, Alexandre, né, fala para o André Luiz quando eles vão à residência, né, da viúva e encontram ela e os seus, né, dois sogros e mais os seus filhos, encontram-se à mesa se alimentando e ao entorno deles André Luiz, né, se depara, né, e se surpreende com um conjunto de desencarnados que estavam ali em conjunção mental junto com aqueles encarnados se alimentando. E a Alexandre fala: os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, foi o que nós falamos lá sobre o vampirismo recíproco, né? No capítulo 47. Quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. E aí André Luiz pergunta: mas chegam a se alimentar de fato utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. André Luiz, então, indaga ali para o Alexandre. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros, desconhece você porventura que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios?
que fantástica essa revelação. Procurei, né, nas revistas científicas, não fiz uma pesquisa metodológica, utilizando ferramentas científicas, mas geralmente quando a gente faz uma pesquisa, né, pelo Google, né, ciência, logo vem algum artigo sobre alimentação nas narinas, pelas narinas, e não encontrei nada. Então, ainda seja muito provável que a ciência humana tem um longo caminho a percorrer ainda para identificar esse tipo de nutrição em que André Luiz ele recebe essa informação e nos traz essa informação no livro Missionários da Luz. No Livro dos Espíritos, lá na questão 710, né, ela apresenta a seguinte questão, né? Nos mundos de mais apurada organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Vamos fazer só um parênteses aqui, mas vamos continuar com o capítulo, né, dos Missionários da Luz. A resposta dos espíritos: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então aqui a gente está falando de quê? De uma condição encarnado, em que a organização biopsíquico social de determinados, né, planetas tem direta relação com o quê? Com a natureza daquele planeta. E aí o Livro dos Espíritos fala então das substâncias que são relativas às condições do planeta. São condições diretamente relacionadas a quê? As condições, né, biológicas do organismo presente naquele planeta, do espírito encarnado. Ou seja, está considerando aqui a questão 610 sobre uma questão específica associada à condição de desenvolvimento nos outros planetas. E aí, somente depois de muito tempo, né, com a obra de André Luiz, Missionário da Luz, que ele traz uma noção diferente da condição que a gente até então a gente vinha ou tinha, né, sobre a alimentação humana e dos espíritos, ou seja, em que André Luiz vai ali localizar, vai aprendendo através daquela trabalho de intercessão, uma explicação do seu mentor Alexandre sobre um novo modo para nós de alimentação e nutrição, que é a nutrição pelas narinas. E aí a gente pode ver que depois, mais tarde, lá em 1958, no livro Evolução dos Mundos, André Luiz retoma essa discussão da alimentação de uma maneira mais, num capítulo, né? Ou seja, de uma maneira mais explicativa. Então vai dizer André Luiz, lá na Evolução dos Mundos, na segunda parte, capítulo 1, na página 157, é que o corpo espiritual, ou seja, o perispírito ou psicossoma, comandando o corpo físico, sana espontaneamente quando harmonizado com suas próprias funções todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo às reações do campo nutritivo comum. Ou seja, como nós já vimos, né, a vontade, né, e a forma pela qual se desencarna o indivíduo, ou o espírito, é a forma pela qual ele vai se encontrar no plano espiritual. E aí o seu corpo espiritual ele vai seguir buscando harmonizar o que a sua condição. E aí o que vai acontecer? Né? Não ignoramos, continua então André Luiz, desse modo, que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar
de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e a distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Olha essa noção assim maravilhosa, ou seja, em que André Luiz retoma a revelação lá no livro dos Missionários da Luz. Ele vai retomar isso na Evolução em Dois Mundos, né? E vai dizer então que na realidade, né, a alimentação que nós temos, a alimentação física, na realidade é um recurso complementar de fornecimento plástico e energético. Que coisa, que mundo científico se abre para nós com essa informação. E ele vai tratar então, abandonando o envoltório físico na desencarnação, seu psicossoma, ou seja, perispírito, está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir, atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Ou seja, está aí a explicação que ele retoma, né, do processo lá daquele vampirismo recíproco, em que, por um processo de simbiose psíquicas dos encarnados e dos desencarnados, esses desencarnados ainda, então, arraigado às sensações terrestres, né, ele vai então se reajustar, ele vai então buscar ali temporariamente viver naquele halo psíquico e o que? Alimentar o biológico, ou seja, uma simbiose psíquica, aurindo aqueles alimentos, né, das quais o encarnado ele vai se permanecer. E diferentemente do quadro, né, de uma vampirismo, né, recíproco, em que na realidade não há ali uma motivação maldosa, né, do espírito desencarnado, há uma condição de ignorância e uma afinização também com o encarnado que o que mantém também ligado a esse espírito desencarnado. Mas há casos em que o espírito, aí sim, desencarnado, ele vai promover o que? Uma obsessão naquele espírito para que ele possa aurir, porque ele, às vezes, ele está inserido no processo de glutonaria, né, aqui na Terra, e quando passa para o plano espiritual, ele vai exercer de uma maneira também ignorante, ou às vezes de uma maneira obsessiva, ou seja, no sentido de levar realmente, né, aquele espírito encarnado a óbito, ele vai levar a um estado de obsessão. Está lá no capítulo 1, na parte segunda, na parte 158 do livro Evolução em Dois Mundos. Então, vai dizer ali André Luiz explicando. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem, ou seja, alimentar, são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram a alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si.
Olha aí uma explicação da complexidade, né, da alimentação ou nutrição, em que os espíritos eles caminham e todos nós vamos caminhar para isso, né? Então a gente queria voltar a essa questão da questão 710 do Livro do Espírito, em que ele fala de que a nossa natureza de alimentação é derivada da natureza do planeta em que vivemos, mas que ao vermos que André Luiz nos coloca que a nossa condição de alimentação ela é derivada 70%, como está no livro dos Missionários da Luz, pela alimentação das narinas. Olha o papel importante da respiração. Olha o papel importante da reeducação alimentar. Esse aqui que vos fala precisa harmonizar em muito a sua alimentação. É muito difícil nos despojarmos, mas é importante buscarmos o trabalho da reeducação alimentar para que em estágio de desencarnação, ou seja, pós viver aqui na Terra, ao assumirmos um plano, né, espiritual, nós não venhamos a dar trabalho para nossos amigos espirituais de nos fornecermos alimentos sintetizados. Possamos nós alcançarmos estágios aí melhor de desenvolvimento moral e espiritual, para que nosso perispírito, nosso psicossoma, o corpo espiritual, possa ser capaz de, em sintonia com o plano espiritual maior, sintetizar aquelas energias psicomagnéticas de que necessitamos para alimentarmos a mente, o corpo espiritual, e possamos moldar sempre o nosso psicossoma em rumo a uma construção maior de saturação de energias psicoeletromagnéticas, como aqui fala André Luiz, derivadas da nossa capacidade de assimilação da natureza e daqueles espíritos superiores que possam conviver ou nos permitir a presença e a troca dessas substâncias tão maravilhosas. Então está aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma pequena reflexão sobre o avanço em que nós ainda iremos penetrar sobre a alimentação pela respiração. Muito obrigado, tenha você um ótimo domingo. Busque modificar aí o seu trabalho respiratório para que a sua respiração possa corresponder a um estado de equilíbrio emocional, da mesma forma propiciando a melhora da sua alimentação nutricional respiratória, bem como estagiando ainda aqui na Terra, possa tu, meu querido irmão, sobreviver a essas condições sociais de alimentação e possamos todos nós nos regrarmos com uma alimentação satisfatória à nossa condição de equilíbrio psíquico. Deus te ilumine fortemente e que nos convidemos a todos nós a nos alimentarmos de um mesmo halo espiritual, de uma mesma fonte divina de alimento psíquico e espiritual, contagiante e inebriante. Mas, como nós vimos nas lições inicial de Caminho, Verdade e Vida, nos eduquemos a todas as obrigações aqui terrestres, nos ponhamos em contato com as vigilâncias de que os obstáculos vêm para nós, para nos exercitarmos os nossos valores. Mantenhamos a serenidade das conquistas e do trabalho nesse janeiro que alcançamos aí a sua primeira quinzena. Tenha uma ótima semana para ti e todos os seus familiares, que assim seja.